Artigo 118. A prevenção observará as regras previstas no artigo 117 deste regimento, independentemente de o relator estar na condição de titular, substituto ou cooperador. Artigo 119. Havendo em relação ao processo mais de um feito distribuído a diferentes relatores, prevalecerá a competência do desembargador que ocupa a vaga para a qual houve a primeira distribuição. Artigo 120. Sempre que possível, não se fará distribuição de ação rescisória, mandado de segurança, contrato judicial do próprio tribunal, revisão criminal, embargos infringentes e de nulidade a desembargador que tenha participado do julgamento anterior. Artigo 121. Em caso de vacância, de férias, de licença ou demais ausências e afastamentos temporários legalmente previstos, a distribuição observará o disposto neste regimento sobre a substituição de desembargadores. Artigo 122. O acervo do desembargador que deixar o órgão julgador ou o Tribunal de Justiça será transferido a seu sucessor. Artigo 123. O desembargador ocupante de cargos de direção ou de função administrativa assumirá, ao fim do mandato, o acervo da vaga que ocupar. Artigo 124. O desembargador que se aposentar compulsoriamente por idade ficará excluído da distribuição nos 30 dias que antecederem sua aposentadoria, distribuindo-se os processos entre os demais desembargadores em atividade com a mesma competência. Parágrafo 1º. Aplica-se a regra prevista no caput deste artigo ao desembargador que requerer aposentadoria, caso em que se suspenderá a distribuição pelo prazo máximo de 30 dias a partir da apresentação do requerimento no protocolo. Parágrafo 2º. Ultrapassado o prazo previsto no parágrafo 1º deste artigo ou ocorrida a desistência, será realizada a compensação. Parágrafo 3º. Quando do provimento do cargo não haverá compensação. Quando do provimento do cargo não haverá compensação e o novo membro passará a concorrer na distribuição de processos em igualdade de peso com os demais desembargadores de mesma competência. Artigo 125. Por deliberação do órgão especial, poderá ser reduzida ou suspensa a distribuição a desembargadores que integrarem quaisquer comissões ou que receberem incumbência de natureza relevante. Parágrafo 1º. A deliberação que determinar a redução ou a suspensão da distribuição prevista no caput deste artigo informará o período da redução ou da suspensão e se haverá ou não substituição ou compensação posterior. Parágrafo 2º. Independentemente de deliberação, será suspensa, sem compensação posterior, a distribuição dos feitos aos magistrados de membros das comissões examinadoras de concurso por até 15 dias, prorrogáveis por igual período, para a elaboração das questões e a correção das provas, durante o qual poderão afastar-se dos encargos jurisdicionais. Parágrafo 3º. O afastamento previsto no parágrafo 2º deste artigo não abrangerá as atribuições dos desembargadores no Tribunal Pleno e no órgão especial. Parágrafo 4º. Independentemente de deliberação, será suspensa, sem posterior compensação, a distribuição de processos aos desembargadores sorteados para integrar o Tribunal de Julgamento dos crimes de responsabilidade de que trata a Lei nº 1079, de 10 de abril de 1950, no período compreendido entre a data de instalação de tal tribunal e a conclusão do julgamento do processo de impeachment, observado o disposto no artigo 36 deste regimento. Título 2. Dos prazos e das publicações dos atos processuais e administrativos. Artigo 126. No Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, comunicação, publicação e divulgação oficiais ocorrerão nos seguintes instrumentos. Inciso 1. Dos atos administrativos no Tribunal da Justiça Eletrônico instituído pela Resolução
TJ número 8, de 7 de junho de 2006, disponível na página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, inciso 2, dos atos judiciais no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, instituído pela Resolução número 455, de 27 de abril de 2022, do Conselho Nacional de Justiça, disponível na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça, para primeiro a publicação dos atos administrativos e judiciais do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, nos instrumentos oficiais definidos no inciso 1 e 2 do caput deste artigo, será disciplinada por meio de resolução do Tribunal de Justiça. Parágrafo 2º, a hipótese de inconsistência de ordem técnica que impossibilite a veiculação do Diário de Justiça Eletrônico Nacional, a publicação dos atos judiciais ocorrerá no Diário da Justiça Eletrônico. Artigo 127. Será considerada a data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional ou no Diário da Justiça Eletrônico. Parágrafo 1º. Os prazos processuais e administrativos se iniciarão no primeiro dia útil que se seguir ao considerado como data da publicação no Diário de Justiça Eletrônica Nacional ou no Diário da Justiça Eletrônico. Parágrafo 2º. Os prazos dos processos administrativos, inclusive os disciplinares, que tramitam no órgão especial e no Tribunal Pleno, independentemente da classe processual, serão contados de forma contínua em dias corridos, excluindo-se da contagem o dia do início, incluindo-se o dia do término, prorrogando-se para o primeiro dia útil subsequente o vencimento dos prazos que encerrarem em dia em que não houver expediente forense. Artigo 128. Na publicação de expediente de cada processo constarão o número dos autos, o nome das partes, o de seu procurador com o número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, o da Sociedade de Advogados. Para primeiro, as comunicações dos atos processuais serão feitas em nome do advogado ou da Sociedade de Advogados indicada. Parágrafo 2º. Quando a parte não estiver representada por advogado, constará na publicação apenas seu nome. Parágrafo 3º. A retificação de publicação no Diário da Justiça Eletrônico com efeito de intimação decorrente de incorreções ou omissões será providenciada e certificada pelo setor responsável de ofício ou por determinação do presidente do órgão julgador, do relator ou da chefia do setor responsável pela matéria, conforme dispuser ato normativo da presidência do Tribunal de Justiça. Artigo 129. Os editais serão publicados gratuitamente no instrumento oficial adequado e, quando for exigido pela legislação processual, na imprensa local. Parágrafo único. No caso de necessidade de publicação na imprensa local, o prazo do edital começará a fluir na data em que ocorreu a publicação impressa, observadas as normas processuais pertinentes ao ato. Artigo 130. Aplicam-se as regras dispostas na Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006, para a comunicação dos atos processuais pelo Diário de Justiça Eletrônico Nacional ou pelo Diário da Justiça Eletrônico. Parágrafo único. As citações e as intimações, inclusive pessoais, de quem não tiver se cadastrado nos sistemas de processo em autos eletrônicos nos prazos previstos nos artigos 1050 e 1051 do Código de Processo Civil, serão realizadas por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional ou no Diário da Justiça Eletrônico. Título 3. Do presidente do órgão julgador, do relator e do revisor. Capítulo 1. Do presidente do órgão julgador. Artigo 131. São atribuições do presidente de órgão julgador, inciso 1, presidir as sessões nas quais participará também na condição de relator, revisor ou vogal. Inciso 2, exercer o poder de polícia. Inciso 3, convocar sessões extraordinárias. Inciso 4, ordenar a organização da pauta da sessão imediata. Inciso 5, havendo pedido de dia para julgamento pelo relator ou revisor, delegar ao secretário do órgão
a inclusão dos feitos em pauta e a consequente publicação no instrumento oficial adequado, observado o disposto no artigo 126 e seguintes deste regimento. Inciso 6. Assinar a correspondência do órgão, as atas das sessões, os ofícios executórios e quaisquer comunicações referentes aos processos julgados ou de interesse do respectivo órgão. Inciso 7. Executar e fazer cumprir seus despachos, decisões, resoluções, os acordos que relatar as deliberações do Tribunal de Justiça tomadas em sessão administrativa, além de outras de interesse do órgão.